Olá pessoal, PSEI Concursos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Princípios do Direito de Família. Já abordamos em outras oportunidades a importância dos princípios como fonte informativa do direito, como sendo a gênese do direito, como sendo o grande valor, a grande base axiológica do direito para construir inclusive as regras. Os princípios hoje têm força normativa e, como tais, são orientativos e muitas vezes vinculativos de muitas decisões judiciais. E basicamente, quando nós pensamos no direito de família, nós falaremos desses 5 grandes princípios, que albergam várias regras, tantas regras que disso decorrem, e tantas soluções jurídicas de magnitude ímpar, de questões que foram solucionadas pelo nosso Supremo Tribunal Federal, pelos nossos tribunais inferiores e mesmo pelos juízes de primeira instância, sob a invocação desses princípios. A realidade é sempre mais criativa do que o legislador. Na maioria das vezes, o legislador não consegue prever todas as hipóteses possíveis de solução para um problema. Porque a originalidade veio do dia a dia. A realidade é que fez essa criação. E essa realidade criativa, esses gaps da legislação, esses delays da legislação, essas lacunas, podem e devem ser preenchidas muitas vezes por esses princípios que nós vamos tratar aqui. O primeiro dos princípios, e o mais relevante, esse cantado em verso e em prosa por qualquer um, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Sabe por que se reconhece uma relação homossexual hoje como família? Em razão da dignidade dessas pessoas. Sabe por que se reconhece a possibilidade de um transexual fazer uma cirurgia para retirar o seu pênis fora, a transgenitalização, e assim poder alterar o seu nome e o seu registro civil? Invocando-se a dignidade da pessoa humana. Esse discurso é basicamente onipresente no direito de família. Se faltar dignidade ao filho, se de alguma forma a dignidade desses menores forem afetados, os pais poderão ser suprimidos no seu poder familiar, haja vista que não contribuem para a defesa da dignidade dos seus filhos. Aonde vocês imaginarem, no tocante à família, é possível falar-se de dignidade da pessoa humana. Hoje muito se discute sobre a possibilidade da indenização de danos morais por ofensas no seio da família. Um marido que seja adúltero, a mulher poderá pleitear danos morais? Uma mulher que apanhe no seio da sua família, que apanhe, por exemplo, do seu marido, poderá pleitear danos morais? Se sim ou não, o discurso passa por aqui. Houve violação à dignidade dessas pessoas? Essa dignidade violada é essencialmente indenizável a título de danos morais? Enfim, a dignidade da pessoa humana é um discurso que cabe em muitos locais, em muitos setores, em muitos vieses do direito de família. Esse é um princípio onipresente, um princípio de vetor maiúsculo. Mas também outros existem, como por exemplo o princípio da igualdade. Homens e mulheres são iguais, os filhos são iguais, não existe tratamento diferenciado hoje entre filho adotivo, filho adulterino, filho incestuoso. Filho é filho para todos os efeitos. Há um caso escabroso acontecido aqui na cidade interior chamada Assis. O caso era assim, o homem e a mulher eram casados. E quando o homem não conseguia satisfazer a sua libido com a mulher, porque a mulher estava com dor de cabeça, desculpas que ela emprestava ao marido, ele então tinha relação sexual com a filha do casal. E engravidou a filha do casal. Mais tarde, essa menina com 11 anos foi também engravidada pelo pai. Nasceu uma terceira criança. Vejam, essa filha natural, né, essa filha fruto de um casal, mas essa filha é fruto de uma relação incestuosa e essa aqui também. No entanto, em relação ao pai, são filhas para todos os efeitos. Têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Todas essas 3 aqui são filhas desse ser desprezível, mas são filhas. Vale dizer, o direito dos filhos se mantém intacto, qualquer que seja a sua origem, adulterina, incestuosa, uma relação esporádica, um filho adotivo, em sendo filho, terão os mesmos direitos de todo e qualquer outro filho. Assim como também os homens e as mulheres no seio da família. O artigo 5º da Constituição declara até de forma redundante que todos são iguais perante a lei, sendo assegurado o direito da igualdade. Lá no inciso 1, novamente reverbera, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. E lá no 226 da Constituição, no artigo 226, novamente a declaração de que homens e mulheres são iguais de direitos e deveres no seio da família. Isso é providencial, para deixar muito claro que em qualquer que seja o ambiente,
homens e mulheres serão iguais em direitos e em deveres. Portanto, hoje, em tese, não há mais aquela perspectiva de que a guarda da criança é necessariamente com a mãe, ou tampouco com o pai. Depende. Ambos concorrem nas mesmas condições. E nós concederemos a guarda de uma criança a quem tiver melhores condições de cuidar dessa criança. É o princípio do melhor interesse do menor. E essas melhores condições não são apenas condições de nível econômico. É todo um conjunto de condições que são englobadas para saber quem é que fica com a guarda desse menor. Porém, não há mais que se falar, a mãe tem preferência ou o pai tem preferência. A mãe e o pai não têm mais preferência em nada. Ambos hoje, os genitores, os cônjuges, concorrem em posição de absoluta igualdade. Princípio da afetividade. Esse foi transformador. Esse princípio da afetividade, há dele uma célebre frase do professor Sérgio Rezende Barros. O professor Sérgio Rezende Barros diz assim: o afeto é o que conjuga. O afeto é o que conjuga. Onde houver afeto, haverá uma sociedade familiar instituída. O afeto é o que conjuga na família homossexual. O afeto é o que conjuga na família plurima. O afeto é o que conjuga hoje na famosa filiação socioafetiva. Pai não é apenas mais aquele pai que tem a relação biológica. Pai também é aquele que cria. Esse criar, esse se destinar a uma criança, isso é tipicamente uma afetividade que pode transformar essa situação em geradoras de efeitos jurídicos. Eis a famosa filiação socioafetiva. Princípio da função social da família. Valendo-me de uma frase de um autor desconhecido, ninguém pertence a uma família impunemente. Ninguém pertence a uma família impunemente. Pertencer a uma família é ter responsabilidades, é ter obrigações, é ter de auxiliar os próximos, ainda que não queiramos. O dever de alimento recíproco entre pais e filhos depreende-se exatamente em razão desse princípio da função social. Eu tenho que pagar pensão para o meu filho, mas numa eventualidade o meu filho também deverá pagar pensão alimentícia para mim, quando eu estiver numa situação de velhice ou numa situação de necessidade. E ainda que eu tenha sido o carrasco da vida do meu filho. Os irmãos deverão se nutrir mutuamente. Não existem descendentes, não existem ascendentes suficientes para garantir a dignidade daquela pessoa. Os seus irmãos deverão responder em título de pagamento de pensão alimentícia. Esse é o dever da função social ou da solidariedade. E cada vez mais nós pensamos também num quinto princípio, o princípio da despatrimonialização. Nós saímos do mundo do ter patrimônio para o mundo do ser pessoa. Essa despatrimonialização, essa reinvenção do direito, a repercussão do direito do ponto de vista de que as pessoas não valem pelos que elas têm, mas pelo que elas são. E veja, e falar do que elas são, nós estamos falando de afetividade, estamos falando de igualdade, estamos falando de dignidade da pessoa humana. Esses são os principais auspícios do direito de família moderno. É imaginar que a família é pautada em questões do ser e não em questões do ter. Claro, né? Isso é uma perspectiva ideológica, axiológica bastante interessante, uma perspectiva de valores bastante interessante, mas ainda na prática vale aquele brocardo, né? Quando as pessoas se casam, é meu bem para cá, meu bem para lá. Mas a hora que as separam, são meus bens o que pegam, né? A divergência se dará numa dissolução de uma sociedade exatamente no tocante ao patrimônio. Por isso, e sem hipocrisia, desprezando essa hipocrisia e deixando-la de lado, o nosso código, quando trata do casamento, se preocupa com dezenas de artigos para falar da questão patrimonial e apenas em um único artigo para falar das questões pessoais, das questões do ser. Enfim, o princípio que nós temos hoje é um princípio que procura pensar na família não pelo viés do seu patrimônio, mas pelo viés da afeição, da relação, da função social entre pessoas pautada na sua dignidade. Esses são os princípios que informarão todo o direito de família e que trarão consequências bastante claras e bastante indicativas em institutos do direito de família que nós vamos estudar na sequência. E vamos começar exatamente pelo instituto maior, o casamento. Maior porque é o mais tradicional, porque é o mais formal, porque é aquele que é dado, a ele é dado a maior perspectiva no código. Se nós pensarmos que o código se ocupa com ele em pelo menos uns 60 a 70 artigos, ao passo que se ocupa quando eu estava em meramente 5 artigos, olha a desproporção. O casamento, indispensavelmente, ainda é aquela família pretendida pelo legislador, embora cada vez mais
seja a família cada vez menos utilizadas. Em grandes países, como por exemplo, cito aqui a Austrália, pelo menos 70% dos relacionamentos hoje são em nível de união estável, não mais em nível de casamento. No Brasil também essa proporção cada vez aumenta mais. As pessoas passam a ter relacionamentos mais transitórios, mais efêmeros, de forma mais até hedonista, na busca da sua própria satisfação, e esses relacionamentos se encaixam muito mais numa perspectiva de união estável do que numa perspectiva de casamento. Logo, cada vez mais existem mais uniões estáveis e cada vez mais menos casamentos. Enfim, o casamento tem as suas naturezas jurídicas, os seus caracteres e as suas perspectivas aqui delineadas. A primeira questão que se levanta do casamento é: qual a sua natureza jurídica? Muito se discute sobre qual seja a natureza jurídica dele, se é uma instituição, se é um contrato ou se é híbrido. Eu me filio, seguindo aqui a orientação, por exemplo, de Carlos Roberto Gonçalves e de tantos outros, eu me filio à técnica de que o casamento é tipicamente um contrato. Ele é contratualizado na sua essência. Por isso que precisam de partes capazes, por isso que o objeto não pode ser ilícito, portanto não posso me casar com algumas pessoas. Por exemplo, não posso me casar com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha sogra. Existem limitações que nós estudaremos. E é o ato mais formal de todo o direito. Ora, se nós pegarmos o artigo 104 do Código Civil, que trata dos requisitos de validade do casamento, dos requisitos de validade dos negócios jurídicos, o artigo 104 reclama agente capaz, que aqui precisa, objeto lícito, que aqui precisa, e forma prescrita em lei, que aqui precisa. O casamento é basicamente um contrato e cujo distrato tem a peculiaridade de ser o divórcio. O divórcio é tipicamente o distrato do casamento. Evidentemente que é um contrato com peculiaridades muito próprias, contrato com perspectivas muito próprias, e exatamente porque eu me filio à teoria contratualista do contrato, eu prego a tese, inclusive em artigos e livros publicados, que cabe sim pensar em danos morais no núcleo familiar. Se houver um ferimento aos deveres conjugais, de modo tal a constranger publicamente o outro, isso é gerador de danos morais. Natureza jurídica do casamento, portanto, é exatamente o contrato. Os caracteres, o caráter plural do casamento, qual é? A primeira delas é a liberdade para casar. No Brasil não existe nenhuma restrição quanto ao casamento. Nós podemos casar com quem nós quisermos, desde que essa pessoa, evidentemente, queira se casar conosco. Não há o casamento forçado entre nós, não há o casamento de arranjo entre nós, mas também não há limitações por sexo, por etnia, limitações por nenhum tipo de idade, nada disso. Quando muito, se uma pessoa de, imaginemos, de 80 anos quer se casar com a 18, quando muito a lei vai lhes impor apenas o regime de separação obrigatória de bens. Só isso, só isso. Mas as pessoas, de um modo geral, estão aptas a se casarem. Na década de 70, no estado sulino dos Estados Unidos, havia uma lei que proibia o casamento entre brancos e negros, ao argumento de que, quando Deus criou a humanidade, colocou os negros na África, os brancos na Europa, os amarelos na Ásia, então os homens não poderiam unir aquilo que Deus separou. Estou falando da década de 60, no auge daquela repressão que existia para os direitos civis, na busca dos direitos civis dos negros. Na década de 60 existia uma lei americana que naquele determinado estado proibia o casamento miscigenado. Em Israel, recentemente houve uma lei proibindo o casamento de um árabe com um judeu, com um israelense. Quisesse casar com esse árabe, pode casar, mas vai embora do país. Esse tipo de restrição ética entre nós não existe. Só existe alguns impedimentos impostos pela legislação por caráter moral ou por caráter jurídico propriamente dito. E nós vamos encontrar isso no artigo 1521. O 1521 do Código Civil, que reporto vocês a leitura depois, ele diz assim: não podem se casar, inciso 6, as pessoas já casadas, porque não se admite a bigamia entre nós. Eu posso me casar se eu me divorciar, mas enquanto eu não me divorciar, eu não posso me casar novamente. Não podem se casar os ascendentes e descendentes em linha reta, inciso 1. Então eu não posso casar com meu pai, por um motivo óbvio, com a minha mãe, por um motivo moral elementar, com a minha filha. Mas também não posso me casar com os ascendentes e descendentes em linha reta por afinidade. Com meu sogro, com a minha sogra, com a minha enteada, com o meu enteado. Tem um famoso caso nos Estados Unidos, envolvendo em Nova York Woody Allen e a Mia Farrow. Eles se casaram e a Mia Farrow tinha uma menina adotiva, uma filha só dela. O Woody Allen larga da Mia Farrow para ficar com a menina. E faz 20 anos que vive com a menina. Casou-se com a menina. Aqui no Brasil não seria possível esse tipo de casamento.
porque existe impedimento matrimonial entre ascendentes e descendentes, ainda que por afinidade. Eu não posso me casar com a minha irmã, não posso me casar com a minha tia, com a minha sobrinha, mas posso me casar com a minha prima. A restrição vai até os parentes de terceiro grau, vírgula, inclusive. Terceiro grau, inclusive, é a redação da lei. Não posso me casar com quem tenha matado dolosamente a minha mulher, sob pena do venire contra factum próprio, né? A pessoa não poderia se aproveitar da sua própria torpeza. Ela mata a minha mulher para ficar comigo. Se ela matou a minha mulher, o casamento é vedado. E diga-se, onde se veda o casamento, vedada também está a união estável. As restrições são absolutamente as mesmas e vale a pena depois consultar o artigo 1521. Uma outra característica do casamento é ser ele uma união permanente. Uma união permanente. Não existe no Brasil casamento a termo ou por prazo. Eu posso encerrar o casamento a qualquer momento através do divórcio, que eu entendo ser inclusive um direito potestativo. Hoje não há que se declinar motivo para se divorciar, não há que se exigir motivo para divorciar e o pedido de divórcio não demanda defesa, não tem o que se defender. Não estou falando da partilha, não estou falando da divisão de bens, de guarda, educação de filhos, de alimentos, nada disso. Estou dizendo que eu quero me divorciar. Não há empecilho para me divorciar e não há como se defender disso. Portanto, o meu direito ao divórcio é um direito potestativo. Assim, eu posso pôr termo ao contrato de casamento a qualquer momento. Porém, enquanto ele vige, ele é uma união válida para ser permanente, pensada para ser permanente, não para ter prazo determinado. Como também existe a união exclusiva. E se nós passarmos a aceitar o concubinato e a família do poliamorismo como família, nós vamos ter que repensar essa proposta. Será que a família do casamento é realmente exclusivo? O casamento é realmente exclusivo? E uma outra questão que demanda reflexão, se não repensar, é a exigência da heterossexualidade. O artigo 1514 do Código Civil, 1514 declara assim: o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher se manifestam. Bom, esse homem e a mulher aqui tem que ser suprimido, né? Uma interpretação conforme o texto da Constituição e conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, seria: o casamento se realiza no momento em que as pessoas manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal. Haja vista que é reconhecido também entre nós hoje o casamento homossexual. Na sequência, outros caracteres do casamento: o consentimento, a capacidade etária e a ausência de impedimentos. Consentimento, olha só. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer o vínculo conjugal. Essa manifestação, esse consentimento é fundamental e só valem se eles forem livres e espontâneos. Não à toa, é de regra, é de rigor na cerimônia do casamento, que o celebrante do casamento pergunte ao nubente: é de sua livre e espontânea vontade que você quer se casar? E ele tem que ouvir um sim, um é, beleza, eu topo. Não pode haver nenhum tipo de reticência quanto a isso. Se o nubente disser: não tenho certeza, o casamento tem que acabar ali. A cerimônia se encerra ali, só pode ser realizada 24 horas depois. Se ele disser não, nem pode lhe ser reperguntado, acabou ali. Porque o consentimento tem que ser livre, expresso e manifestado de forma independente. É por isso que as pessoas que antes eram acometidas de transtornos mentais estavam privadas de casamento, porque entendia-se que elas eram absolutamente incapazes. E não são mais. Hoje, com o Estatuto do Deficiente, elas estão alocadas no rol dos relativamente incapazes. E se eles tiverem condição de discernir as consequências do seu ato, eles poderão declarar-se casados, manifestarem-se perante, ou melhor, eles não se declaram casados, né? Quem os declara casados é o celebrante do casamento. Mas eles poderão manifestar a sua vontade no sentido de que querem se casar. E essa vontade pode ser válida, poderá ser reconhecida pelo celebrante do casamento. Consentimento também que não pode ser sob coação. Casamento havido sob coação implica, entre outras coisas, na sua anulação. Casamento havido sob coação, casamento havido sob erro contra a pessoa, me casei com uma pessoa e depois descubro que é uma outra pessoa, mas um erro que seja relevante, fundado, substancial, essencial sobre a pessoa do cônjuge, permite a anulação do casamento. Porque se eu soubesse que aquela pessoa era aquilo, eu não me teria casado. Exemplo: eu caso com uma pessoa, depois descubro que, por exemplo, ela tem uma vida de prostituta, o que para mim torna insuportável a vida em comum. Eu posso não apenas me divorciar, eu posso anular o casamento.
E poderia anulá-lo exatamente porque o meu consentimento estava viciado. Eu não conhecia esse problema, essa falha que para mim é insuperável, esse erro quanto a essa pessoa. O consentimento, portanto, há de ser livre e espontâneo. É uma característica imprescindível do casamento, como também a capacidade etária. A partir dos 18 anos, nós somos plenamente capazes e poderemos nos casar com quem nós quisermos. Ainda que teu pai odeie a tua namorada, tua mãe deteste o seu namorado, você pode com ele se casar, independentemente de autorização dos pais. Aos 18 anos, somos plenamente capazes e podemos então tomar conta da nossa vida como nós bem entendermos. Dos 16 aos 18 anos, é necessária a autorização dos pais. Aqui nós precisaremos de autorização dos pais para nos casarmos. O pai nos dá autorização, nos casamos e com o casamento então nós nos tornamos emancipados. E para os menores de 16 anos, tem de haver autorização judicial em motivo justificável. Autorização judicial sob motivo justificável. Geralmente é a gravidez. Uma menina de 15 anos que pretende se casar, porque está grávida, ela precisa não apenas de autorização dos pais, mas também de autorização dos juízes. E abaixo de 14 anos, é improvável, se não impossível, qualquer forma de casamento, haja vista que ter relação sexual com menor de 14 anos é crime de estupro contra vulnerável. Essas são as capacidades etárias do nosso casamento. Também não se pode ter nenhum impedimento matrimonial, como nós discutimos na lousa passada. O artigo 1521 cria os impedimentos, ao estabelecer que não podemos nos casar com o nosso sogro, com a nossa sogra, com o nosso enteado, com a nossa enteada, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, tios e sobrinhos. E não poderemos nos casar se já formos casados. E também não poderemos nos casar com pessoas que tenham matado dolosamente o nosso cônjuge. São esses os impedimentos matrimoniais colocados e que analisamos como caracteres do casamento. Curiosa é a técnica usada pelo legislador para diferenciar o que é o casamento nulo e o que é o casamento anulável. Conforme nós vimos em aulas de parte geral do direito civil, na teoria das nulidades dos negócios jurídicos em geral, que nós estudamos lá na parte geral do direito civil, nós vimos que quando um ato é nulo, quando um negócio é nulo, ele é nulo e nunca vai convalescer. Jamais ele pode produzir efeitos. Tanto é assim que a sentença que decreta essa nulidade tem efeito extunque, volta para o passado, apaga todos os seus efeitos. O ato nulo nunca é passível de geração de efeito jurídico. Na teoria geral das nulidades, lá na parte geral do direito civil, que é a regra geral para todos os negócios. Ao passo que as anulabilidades não. As anulabilidades podem ser geradoras de efeitos, eventualmente, por circunstâncias, podem ser confirmadas, podem convalescer, e a sentença que reconhece essa anulabilidade tem efeito ex nunc, para frente e nunca para o passado. Pois bem, a sistemática da nulidade e das anulabilidades do casamento é bastante diferenciada. Tem vida toda própria. E estão previstas no artigo 1561 do Código Civil. O casamento será nulo quando, por exemplo, for celebrado por um absolutamente incapaz, for contraído por um absolutamente incapaz, ou quando houver algum impedimento do artigo 1521. Casei com a minha mãe, com a minha irmã, casei já estando me casado. Esse casamento é nulo. O casamento é anulável quando ele for celebrado por relativamente incapaz ou por algum vício de consentimento, sob erro, sob coação. Portanto, existem situações díspares, nulidades do casamento e anulabilidades do casamento. No entanto, os efeitos podem ser os mesmos. Vejamos a redação do artigo 1561. Assim está dito. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a estes, como aos filhos, produz todos os efeitos até a sentença anulatória. Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Se ambos os cônjuges estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só os filhos aproveitarão. Muito bem, estamos perante aqui a figura do casamento putativo ou casamento imaginário, aquele casamento celebrado de boa-fé.
quando o indivíduo o celebra, desconhecendo o vício que acomete o casamento. Daí a regra, ó, embora nulo ou mesmo anulável. Pro casamento não se diferenciam os efeitos do ato nulo ou anulável, diferentemente da parte geral do direito civil. Lá na parte geral, o ato nulo nunca produz efeito. Aqui, o casamento nulo poderá produzir efeito em relação ao que contraiu de boa fé. Vamos imaginar que eu me casei com uma mulher acreditando que ela não tivesse impedimento matrimonial nenhum, mas, no entanto, ela era casada já. Ela falsificou algum documento, me apresentou um documento, eu me casei com ela estando ela casada. Ela sabe que ela era casada, ela não poderia se casar e o casamento em relação a ela não produz nenhum efeito. Agora eu estou de boa fé. Porque eu estou de boa fé, o casamento para mim valeu. Se eu fosse menor, eu teria me emancipado com esse casamento e valeria. Preciso de pensão alimentícia dela agora porque encerrei o casamento. Posso pleitear os alimentos compensatórios. Posso pleitear a divisão de bens. Se ela morrer no curso do nosso casamento, eu sou herdeiro. Agora ela, nada disso tem. Porque ela está de má fé. E por ela estar de má fé, o casamento não lhe traz os benefícios, os efeitos positivos. E se ambos estiverem de má fé, o casamento produz efeitos em relação aos filhos. Filho é sempre filho. Lembra que falei até dos filhos adulterinos, incestuosos? Mesmo os filhos havidos num casamento nulo, são filhos e estarão plenamente preservados nos seus direitos. Esse é o casamento putativo, então, um casamento imaginário para aqueles que foram contraentes de boa fé. Nos próximos módulos nós vamos continuar a falar do casamento e também de algumas outras características. Fique aí.